Bom dia, crianças! Hoje é mais uma segunda-feira, não é isso? Hoje, 20 de julho, já estamos aí mais da metade do mês, não é isso? E graças a Deus, estamos bem, estamos com saúde, iniciando mais uma semana. Que seja uma semana, né, cheia de paz, de tranquilidade, porque é isso que precisamos nesse momento em que estamos, não é isso? Então, antes de tudo, como de costume, vamos iniciar com a nossa oração, né, para abençoar aí esse dia que está começando, não é isso? Então, vamos lá. Senhor Deus, grata te somos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos bem, de estarmos vivos e, acima de tudo, com saúde, apesar desse momento em que estamos vivendo. Pois a Ti pedimos e te agradecemos, Deus, pois Tu és a nossa fortaleza e em Ti nós confiamos. Por isso, com fé te pedimos que nos abençoe, nos guarde e nos proteja, livrando-nos de todo mal. Com fé te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, gente, iniciando mais um dia. Hoje nós vamos iniciar com a correção das páginas de 86 a 93. Conforme eu disse na semana passada, nosso livro de língua portuguesa, eu realmente estou preocupada devido ao atraso. Estamos correndo atrás do prejuízo, né? E com fé em Deus nós iremos conseguir. Na aula de gramática, eu também esqueci de mencionar o livro de gramática. Também no livro de gramática nós estamos com problemas, né? Também estamos mais do que atrasados. Se estamos atrasados no livro de língua portuguesa, gramática estamos ainda mais. E assim, sou sincera e honesta em dizer que não foi devido à pandemia em si, né? Mas a forma como o livro estava sendo encaminhado, né, antes dessa situação acontecer. Mas vamos também fazer o impossível e o impossível para que a gente consiga, né, finalizar esse livro. Essa é a meta. Então vamos lá. Eu não vou ler o texto das páginas 84 e 85 para poder diminuirmos o tempo do vídeo, tá bem? Então vamos logo direto para as perguntas, entendido? Então abram os seus livros de língua portuguesa na página 86 para a gente começar aqui essa correção, tá bom? Então vamos lá. Segunda questão. Responda. O título e as imagens que acompanham o artigo dão pistas sobre o que ele irá tratar. Por quê? Então, ao observarmos, né, a leitura desse texto, que tem por título Manchas Coloridas, não é isso? Podemos perceber que ele se trata sobre o quê? Sobre os bolores, né, provocados pelos fungos. Eu acredito que vocês tenham tido a curiosidade da leitura do texto, talvez também uma pesquisa. Os bolores são aquelas manchas, por vezes, elas são esbranquiçadas, né? Quando temos, por exemplo, aí o exemplo que ele nos dá, a laranja, né? Percebam que a imagem aí da laranja, ela está toda esbranquiçada por cima, né? Está sendo tomada por bolores produzidos pelos fungos. Tem deles que ficam esbranquiçadas, depois outras são verdes, outros azuis, ficam azuis, uns até amarelos também. Então, o que trata o título das imagens de bolores provocados por fungos, não é isso? E assim podemos perceber. Na letra B, ele diz assim: na sua opinião, qual o público-alvo desse artigo de divulgação científica? Aí ele nos pergunta: são as crianças e jovens ou são os adultos? Como podemos perceber na leitura do texto, deixa eu só passar essa moto. Como podemos perceber, a partir da leitura do texto, podemos entender que se trata, né, de um artigo produzido para o público jovem, né, o público jovem e infantil. Devido ao quê, tia? Devido à linguagem que se utiliza, né, ao título, porque é uma linguagem mais simples, mais fácil de poder compreender, não é isso? Então, vamos lá. Na terceira, ele pede para você escrever uma informação. E na letra A, ele diz
que você já sabia ou foi confirmado pela leitura do artigo? Então responda aí. Você já sabia de cara do que se tratava ou foi a partir da leitura? Então me respondam aí. Na letra B, você descobriu lendo o artigo? E aí, você descobriu o que se tratava o texto lendo o artigo ou só devido às imagens? Então respondam aí para mim. Quarta, releia o primeiro parágrafo do artigo. Então, vamos lá no primeiro parágrafo do artigo. Diz assim: de repente bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar um sanduíche, devorar uma fruta ou atacar o restinho da sobremesa que ficou na geladeira. Aí ele diz assim: aí descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Pode desistir desse lanche. A comida está embolorada. E aí na letra A nos diz assim: a quem é dado o conselho que está em destaque nesse trecho? Então podemos perceber, a partir do tipo de linguagem que o autor utiliza, que é para quem? Para o leitor. Letra A, quarta questão, leitor, ao leitor. Então ele foi bem claro nessa frase, bem aqui. Pode desistir desse lanche. Então se o lanche estiver embolorado, né, com mancha verde, ele já deixa bem claro, pode desistir desse lanche. Então, letra A, ao leitor. Então, que outras palavras ou expressões do trecho confirmam a sua resposta? Então, podem perceber, como eu já falei na própria frase, né, onde ele diz, pode desistir desse lanche. Então, daí ele já está te dando um recado bem claro. E ele destacou até de vermelho, como vocês podem perceber. Quinta, antes de tratar do tema do artigo Manchas Coloridas, a autora escreve como se estivesse narrando as ações do leitor, e é verdade. Marque a alternativa adequada. A intenção da autora, ao começar o artigo dessa forma, é deixar o leitor com vontade de comer sanduíche, envolver o leitor no texto ou não dar pistas ao leitor de que ela vai falar sobre fungos. Então, na primeira opção onde ela diz, deixar o leitor com vontade de comer sanduíche. Eu acredito que em nenhum momento ela tenha dado essa impressão, né? Na segunda, envolver o leitor no texto, com certeza, até pela forma como ela fala durante o texto, né? Sempre convidando o leitor, né, a entender, a compreender melhor a situação que ela está tratando ali, na questão dos fungos. E na última, não dá pistas ao leitor do que ela fala sobre fungos. Pelo contrário, pelo tema e pelas imagens que ela já coloca no texto, daí a gente já pode perceber que ela vai falar assim sobre fungos. Então, ela dá várias pistas do que ela vai falar. Então, conforme podemos perceber, qual é a intenção dela? Envolver o leitor no texto. Entendido? Quinta questão, envolver o leitor no texto. Sexta, marque. Letra A. O que determina a cor de cada bolor é o tipo de alimento ou objeto em que o bolor está, a temperatura do ambiente ou o tipo de fungo. Com certeza, o que determina a cor dele, gente, é o tipo de fungo. Então, dependendo do tipo de fungo que se tem ali naquela fruta, né, ou naquele alimento, qualquer um que seja, então, dependendo do tipo de fungo que está ali, assim ele vai ter uma determinada cor. Entendido? Sexta, letra A, o tipo de fungo. Letra B. Os fungos se desenvolvem apenas em alimento? Sim ou não? Com certeza não, né? Fungos se desenvolvem, percebam, fungos se desenvolvem atrás de armários, em roupas, então são vários tipos de situações em que um fungo pode aparecer, em unha, na pele, tudo isso acontece. Escreva V para verdadeiro e F para falsa, né? Sétima questão. Os fungos são seres vivos e fazem parte do grupo dos vegetais? E aí, os fungos são seres vivos e faz parte do grupo de vegetais? Com certeza é falso, né? Já estamos dizendo. Os fungos, eles não fazem parte
do grupo dos vegetais. Pelo contrário, ele já deixa bem claro que eles fazem parte dos grupos dos seres vivos. Letra B. Os fungos estão no ar por toda parte? Com certeza. Estão sempre presentes em nossos ambientes e só esperando um corpo aberto, tá bom? E letra V, os armários onde guardamos objetos, roupas, livros, devem estar sempre ventilados e livres de umidades? Com certeza. Perceba quando você deixa um lugar, né? Uma geladeira, uma casa como um todo, se deixar ela por muito tempo trancada, né? Sem ninguém estar ali todo o tempo, percebam o cheiro fortíssimo que fica aquele ambiente tomado por fungos, né? Que nós chamamos de mofo, né? Popularmente. Agora, transforma a alternativa falsa em verdadeira, reescrevendo a frase. Então, vamos lá. Os fungos, eles são o quê? São seres vivos, mas não fazem parte dos grupos dos vegetais, entendido? Então, agora vamos dar continuidade, agora na página 88. Mais sobre artigos de divulgação científica. No artigo Manchas Coloridas, você estudou que o bolo é formado por fungos microscópicos que existem no ar e que alimentos embolorados fazem mal à saúde. Na sua opinião, onde é possível encontrar artigos de divulgação científica para saber mais informações e curiosidades sobre os fungos? Então, nós temos aí o primeiro, nós temos gibis, né? Na outra diz assim: Recreio, os mistérios da Roma Antiga. Na outra nós temos vários livros, enciclopédias. Depois nós temos poemas e comidinhas. E por último nós temos aqui um site. Então, conforme nós podemos observar na imagem, nós podemos encontrar onde? Aqui nessa revista, na revista chamada Recreio e Mundo de... Eu só sei que tem mundo aqui. Mas nesse tipo de revista a gente pode se encontrar curiosidades sobre artigos científicos, nas enciclopédias também, nesses livrinhos aí, acredito que seja cor azul, né? Acredito que seja. Nelas também nós encontramos enciclopédias, encontramos artigos científicos, informações científicas e tudo. E também nos sites. Segunda, marque as alternativas adequadas. A. Os artigos de divulgação científica publicados em revistas e jornais de grande circulação se destinam a especialistas no assunto ou ao público geral? Com certeza ao público geral, para que a gente possa, né, tomar conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo da ciência. Letra B. A linguagem usada é técnica ou é acessível de fácil compreensão? Quando se tem uma divulgação de alguma descoberta científica em alguma revista ou jornal, nunca teremos uma linguagem técnica, né? Uma linguagem mais rigorosa, né? Com vários termos bem complicados. Não, pelo contrário, eles sempre terão uma linguagem mais simples, né? Para que todos possam ter compreensão do que se trata ali naquela descoberta. Terceira, nos artigos de divulgação científica, o assunto a ser tratado costuma ser apresentado logo no início e ser desenvolvido ao longo do texto. Então, como ele disse, já no título nós já podemos entender, né, o que vai falar naquele texto, que é justamente para chamar a atenção logo do leitor de cara. Então, volte ao texto Manchas Coloridas para responder a seguinte questão: os bolores são sempre da mesma cor? Nós aprendemos que não, né? Que eles podem ser esbranquiçados, verdes, amarelos, azuis, preto, vermelho, por várias cores. Isso vai depender do tipo de fungo que se tem ali. O tipo de fungo é quem determina que cor ele vai assumir, né? Que cor ele vai ter. Foi preciso ler o texto todo para achar a resposta para essa questão? Não, né? Já no subtítulo ele já nos dá essa informação, não é isso? Quarta, os artigos de divulgação científica geralmente são compostos por um texto e uma série de imagens acompanhadas de legendas. Observe as fotos e legendas que aparecem no artigo Manchas Coloridas. Depois, discuta a questão com seus colegas e o professor registra a conclusão
da turma. Qual a importância das fotos que ilustram o artigo? Qual a intenção dessas fotos? Com certeza é despertar o interesse, né, do leitor, para chamar a atenção. Percebam que nos livros infantis sempre tem aquelas imagens bem grandes, né, bem coloridas, bem chamativas. Qual é a intenção do autor quando se coloca essas imagens, né, bem chamativas? É despertar o interesse, né, da criança para que ele possa ler com mais entusiasmo e com bastante atenção. Então, quando nos artigos eles colocam as imagens, né, é justamente para despertar o interesse do leitor, né, para poder realizar a leitura daquele artigo. Quinta, em relação às legendas, marque. Elas acrescentam informações às imagens e ao restante do artigo ou repetem as informações contidas no restante do artigo? Quando se tem uma imagem e nela temos uma legenda abaixo, é justamente para acrescentar mais informações, né? Para te dar mais informação do que aquilo ali se trata e que ano foi tirada, por qual pessoa até. Isso também pode ter lá nas informações. Agora nós vamos lá para a página 90. Hoje aqui o negócio está pegado. Primeiro, releia o artigo Manchas Coloridas e responda. Qual o sinal de pontuação mais usado nele? Nós podemos perceber que é quem? O ponto final. Então, o ponto final ele é bastante utilizado lá no texto Manchas Coloridas. Segundo, leia. Uma criança, ao sentir um cheiro de mofo vindo de dentro do armário, resolve abri-lo. Então, vê que um dos casacos está coberto por uma mancha esverdeada. Assustado, fala com a mãe. O casaco está mofado. Sem compreender, a mãe pergunta, o casaco está mofado? A criança responde, o casaco está mofado. As frases em destaque devem ser pronunciadas com a mesma entonação ou com entonação diferente. Vamos voltar de novo aqui no texto. O casaco está mofado. Sem compreender, a mãe pergunta, o casaco está mofado? A criança responde, o casaco está mofado. Então, percebam que, devido às pontuações que temos em cada uma dessas frases, nós temos um tipo de entonação a elas. Então, resposta com entonações diferentes. Terceira, a pontuação também contribui para dar sentido ao texto? Relacione as cores das frases em destaque na atividade anterior ao sentido que elas expressam. Na primeira nós temos a frase azul, na segunda a frase verde, na terceira uma frase amarela. O primeiro quadrinho da terceira questão da página 90. Demonstra espanto, surpresa. Então, espanto e surpresa nós podemos perceber quando ele diz o casaco está mofado, que é a frase em azul, não é isso? Então, coloquem aí, eu sei que vocês responderam, AZ, né? Azul. Aí, é uma afirmação, quando eles dizem que o casaco está mofado. Então, na frase amarela, né? Então, coloquem aí AM, é uma afirmação. E, por último, é uma pergunta, quando a mãe dele diz assim, o casaco está mofado, então na frase, a frase verde, então colocam VD. Quarto, circule os sinais de pontuação usados nas frases em destaque da atividade 2. Então, podemos perceber o sinal de exclamação, de interrogação e ponto final. É isso? É exclamação, interrogação e ponto final. Depois responda. Como são chamados os sinais de pontuação que você circulou? Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Quinto, leia as frases a seguir. Os fungos podem ser prejudiciais à saúde? Responda. Sim, né? Porque com certeza. Desculpa, me perdi. Leia as frases a seguir. Os fungos podem ser prejudiciais à saúde? Responda. Letra A. Na sua opinião, qual a função do sinal de pontuação usado no final dessa frase? Indicar o que trata de quê? De uma pergunta.
Então, percebam que aí nós temos o sinal de quem? De interrogação. Quando temos uma pergunta, nós colocamos o quê? O ponto de interrogação. Letra B. Depois de ler o artigo Manchas Coloridas, como você responderia essa pergunta? Que os fungos podem ser prejudiciais à saúde? Com certeza, não é isso? Pode prejudicar a saúde respiratória. Letra C. Faz diferença se na frase o ponto de interrogação for substituído pelo ponto final? Por quê? Como ficaria? Os fungos podem ser prejudiciais à saúde. Aí ele está se tornando, ele não está mais interrogando, né? Quando se coloca o ponto final, ele já está o quê? Afirmando que sim, que os fungos eles são prejudiciais à saúde. Sexta, leia. Na fala utilizamos o tom de voz, pausas. Na fala utilizamos o tom de voz, pausas e expressão do rosto para revelar o que queremos dizer. Na escrita, não podemos contar com esses recursos, por isso usamos quem? Os sinais de pontuação, para dar pistas ao leitor para que entenda melhor o texto. Agora, sem mudar nenhuma palavra, encontre forma de mudar o sentido e a emoção com que a frase da atividade 5 pode ser empregada. Então, nós temos a frase: os fungos podem ser prejudiciais à saúde? Então, colocando o ponto final, os fungos podem ser prejudiciais à saúde. E na exclamação, os fungos podem ser prejudiciais à saúde. Sétima, agora desenhe os sinais de pontuação e faça as correspondências. Ponto final, ele indica o quê? Uma afirmação ou uma negação. Ponto de exclamação, tia, expressa uma emoção. E o ponto de interrogação indica uma pergunta, não é isso? Agora a página 92, tá? 92, 93 a gente serve. Leia as informações sobre o bolor nos alimentos. Se encontrar qualquer vestígio de bolor na comida, jogue-a fora, mesmo que seja só em uma pequena parte. Isso porque todo alimento pode estar contaminado. Comer algo embolorado pode causar dor de barriga e mal-estar. B. Se encontrar qualquer vestígio de bolor na comida, jogue a comida fora, mesmo que seja só em uma pequena parte. Isso porque toda a comida pode estar contaminada. Comer comida embolorada pode causar dor de barriga e mal-estar. Responda. Qual dos textos você prefere? Por quê? Eu acredito que muitos de vocês irão preferir o texto A, né? Por quê? Porque a leitura dele está mais agradável, como vocês podem perceber. E foram usados o quê? Recursos que evitam a repetição de palavras. Percebam que na letra B ele repete muito as palavras e acaba sendo até, mesmo que pequeno, seja cansativo. Letra B. A que se refere as palavras destacadas no texto A? Refere-se a quem? A comida, não é isso? E letra C. Explique a função dessas palavras no texto A. Então, as palavras utilizadas jogue ou alimento, comer algo, então referem-se à palavra comida. Desenhos, filmes e histórias em quadrinhos sempre mostram ratos comendo queijo. Será que eles gostam mesmo desse alimento? Vamos ler. Ratos gostam de queijo? Os ratos que encontramos em casa gostam não só de queijo, os ratos devoram qualquer outro alimento que possam encontrar em nossa cozinha ou despensa. Os ratos são onívoros, ou seja, consomem alimentos de origem animal ou também vegetal. O nariz dos ratos está sempre em busca de comida e os ratos são atraídos por refeições de cheiros fortes. Por isso, os ratos vão atrás de queijo, mas os ratos também apreciam toucinho e tudo mais que forem capazes de roer. Terceira, leia o verbete do dicionário. Nós temos assim, o dicionário Júnior da língua portuguesa, tá? Rato, zoologia. Primeiro, mamífero roedor maior que o camundongo e menor que a ratazana, que vive escondida em casas e prédios. 2. Bicho dessa espécie, a ratazana é um rato. Terceiro,
Palavra que ofende. Homem que leva embora alguma coisa sem licença do dono. E aí nos diz assim na letra A. Sublinhe no verbete o significado da palavra rato que foi usada no texto. Então, com certeza é quem? Com certeza é a primeira, né? A primeira que nós temos. Mamífero, roedor, maior que o camundongo e menor que a ratazana, que vive escondido em casas e prédios. Na letra B, circula no verbete as palavras que podem ser usadas para substituir a palavra rato. Tia, com certeza é mamífero e roedor. Quarta, reescreva o artigo ratos que gostam de queijo, sem repetir o nome do animal. Então, uma das opções é assim, ó. Os ratos que encontramos em casa gostam não só do queijo, eles devoram qualquer outro alimento que possa encontrar em nossa cozinha ou despensa. Esses roedores, olha só, são onívoros, ou seja, conseguem alimento de origem animal ou vegetal. O nariz desses bichos está sempre em busca de comida e são atraídos por refeições de cheiros fortes. Por isso, eles vão atrás de queijo, ó, eles vão atrás de queijos, mas também apreciam toicinho e tudo mais que forem capazes de roer. Olha só, utilizamos a palavra rato, poucas vezes utilizando apenas palavras que pudessem ser substituídas por a palavra rato. Marque o quadrinho que indica o artigo que, na sua opinião, é mais agradável de ler. Então, marcam aí qual é o texto que foi mais agradável para realizar a leitura. E essa é a correção das páginas 86 a 93.